Bem-vindos todos que nos acompanham na leitura da Carta de Cristo. Hoje a gente inicia a carta 7. O livro Cartas de Cristo tem 9 cartas e essa é a sétima. Estamos caminhando, né, para o final desse livro, da leitura desse livro, que, assim, tem mudado muito nossa forma de ver o mundo, de pensar a vida. E a gente tem a nossa rotina de começar a leitura com a prece que está no livro. Também a gente faz uma meditação de 2 minutos, que é uma recomendação de Jesus nas cartas, e a gente fala uma afirmação que está nas cartas complementares, mostrando que somos co-criadores e que o mundo melhor depende de nós, da nossa intenção, e a gente então vai intencionar isso. Então a gente se prepara, fechando os olhos, ajustando na cadeira, coluna ereta, e vai respirando lento e profundo. Vamos então, agora, nos concentrando nesse momento de conexão e de estudos. Pai, mãe, vida, tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é sua vontade que eu seja plenamente iluminada e que eu possa receber melhor a consciência da tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu esse mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito, e meu coração ficará mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. E assim, permanecendo de olhos fechados, vamos prestar atenção no movimento respiratório do ar que entra e sai. E você apenas observa, mantendo o máximo possível a mente calma, o seu silêncio interior, por 2 minutos. E assim, a contagem começa agora.
De olhos fechados, a gente mentaliza, né, a afirmação, co-criando um mundo melhor, uma era de amor e paz no mundo. Somos todos co-criadores, então afirmamos. Diariamente eu abro meu coração e minha mente para a consciência divina superior, para que me ajude a dissolver todos os impulsos egoístas do ego. Diariamente eu abro minha alma para receber a consciência divina, para me ajudar a construir uma nova era de amor e paz no mundo. No reino dos céus, apenas o amor divino, a consciência divina, a alegria, o bom humor e a beleza da autoexpressão serão sempre sublimemente manifestados. Em cada canto do mundo, a natureza florescerá exuberante e harmoniosamente, fornecendo frutas e alimento para cada pessoa na Terra. Toda pessoa será alimentada, todos serão vestidos, todos serão elevados em espírito e todos manifestarão a consciência divina de todas as maneiras, todos os dias. Eu ergo essa visão de felicidade para a consciência divina, onde ela será inflamada com a vida divina para a sua perfeita manifestação na Terra. Eu agradeço com amor a minha fonte, pois nesse mesmo momento tudo está começando a tomar forma no invisível. Obrigado, Pai. E assim a gente deixa essa energia boa de um mundo melhor no planeta. E vamos retomando aqui na nossa leitura, iniciando aqui na carta 7, no dia de hoje. E nesse momento, eu vou compartilhar aqui a tela para a gente começar a leitura. Tá certo. Compartilhamento. Então, vamos lá. Pedir para a Vera, então, Vera Carlos, começar a leitura por gentileza. Não sei se o seu som, o seu áudio está ligado, Vera. Confere aí. Não, não tava, não tava. É, Agora tá. Desculpa. Introdução à carta 7. Canal. Há um conhecimento estranho, milagroso, ligado a esta carta. Quando estava terminada, foi dito claramente ao canal que fora usada a parábola de Mateus 13, versículo 3, como parágrafo inicial. Pouco tempo depois, veio ao canal, de maneira muito forte, a impressão de que anexara um parágrafo na página 2, marcado com um asterisco, dois asteriscos. A carta 7 foi impressa e, ao conferir as páginas, ficou surpresa. Pasma. Desculpa. Ficou surpresa, uma pasma, ao descobrir que a metade da primeira página havia sido ocupada com as palavras: Eu sou a vida, a verdade e o caminho. Essas palavras não haviam sido digitadas no computador. Parecia ser uma nota de rodapé. Porém, a nota somente poderia ter sido escrita usando as instruções precisas e específicas do WordPerfect para criar uma nota de rodapé. E o que é mais interessante, normalmente se atribui somente 2 linhas a esse tipo de notas. Meia página não seria uma nota de rodapé. Ainda sob o impacto do
do acontecimento, o canal procurou em cada arquivo do computador para ver se alguma vez havia usado a tal nota de rodapé e esquecido. Porém, não encontrou nada. Então, chamou o técnico de informática, mostrou o texto no computador e a página impressa, mas ele também não pôde explicar como aquilo poderia ter acontecido. Até agora, ninguém foi capaz de explicar. Para aqueles que não sabem, a afirmação "Eu sou a vida, a verdade e o caminho" foi feita por Jesus Cristo, ao descrever a si mesmo durante a sua missão na Palestina. Isso já havia sido citado e explicado por Cristo na 10ª página da carta 7. Porém, ele havia usado as palavras em outra ordem. Quando você ler os parágrafos marcados com asterisco, dois asteriscos, na segunda página, 3, em conjunto com a nota de rodapé, 4, da primeira página, eles sem dúvida ganharão um novo sentido para você, pois estão obviamente relacionados. A redação do parágrafo assinalado com dois asteriscos foi energicamente ditada e digitada no computador, e em algum momento, imediatamente depois, a nota de rodapé na primeira página foi adicionada. Outro mistério: como foi que essa nota de rodapé não foi observada ao se fazer a digitação? O canal vive só. Ninguém mais poderia ter tido acesso ao computador. O canal considera essa intervenção e contravenção dos procedimentos do WordPerfect como a assinatura pessoal do próprio Cristo, algo que ele poderia ter feito quando estava na Terra. Novamente sou eu, Cristo, quem vem até vocês por meio dessa carta, para quem queira e possa receber as minhas palavras. A seguinte parábola aplica-se tanto à sua era moderna como aos tempos dos judeus, há 2001 anos. Eu recomendo essa verdade para você que lê essas cartas. Um semeador saiu a semear. Ao semear, algumas sementes caíram ao longo do caminho, e vieram os pássaros e as comeram. Outras caíram em terreno rochoso, onde não havia muita terra. Elas imediatamente brotaram, mas quando veio o sol, como o solo não tinha profundidade, queimaram e secaram. Outras caíram entre os espinhos, e esses cresceram e as sufocaram. Outras caíram em boa terra, e produziram grãos. Algumas deram uma centena, outras 60 e outras 30. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Escute então o significado da parábola do semeador. Eu sou a vida, a verdade e o caminho. Quando alguém ouve a mensagem a respeito do bem e não a compreende, o malvado, o individualista, arranca o que foi semeado em seu coração. Isso é o que foi semeado no caminho. Quanto ao que se semeou em terreno rochoso, trata-se daquele que ouve a mensagem e imediatamente a recebe com alegria, ainda que não tenha raiz em si mesmo. Ele persiste por algum tempo, mas quando tem alguma tribulação ou perseguição por causa da mensagem, imediatamente ele cai. Aquilo que foi semeado entre os espinhos refere-se àquele que escuta a mensagem, mas os afazeres, as riquezas, os prazeres
sufocam a mensagem e ele permanece infrutífero. A semente que foi semeada em boa terra refere-se àquele que escuta e recebe a mensagem e a compreende. Esse frutifica e produz, em um caso, 100, em outro, 60 e em outro, 30 vezes mais. Mateus 13, versículo 3. Obrigado, Vera. Vou pedir então para dar continuidade, Hilda. Abre o microfone também, Hilda. Ah. E o amor espiritual é Ah, aqui. aqui, ó, no Hã? asterisco. Meu propósito, mais para cima um pouquinho. Peraí. Ah, tá. Meu propósito, ao compartilhar com você este conhecimento da verdade do ser nessas cartas, é o que torná-lo capaz de crescer em sabedoria. O amor espiritual e, e produzir os frutos e as bênçãos de tal sabedoria e o amor em cada momento de sua consciência em evolução. Eu espero que você seja abundantemente alegre. Portanto, vamos juntos arar o terreno humano de sua consciência, livrá-lo das pedras do desespero, quebrar os torrões da sua consciência, perdão, quebrar os torrões da sua incompreensão com a profunda sabedoria, arrancar as ervas daninhas de seus padrões mentais, emocionais, negativos, com a minha ajuda e fertilizar o solo de sua consciência com uma fé sempre crescente. Então, semeie as mais belas sementes nascidas de suas percepções espirituais em evolução e do seu amor incondicional. Minha alegria será a sua alegria nesse esforço, e a sua alegria será agregada à minha alegria. Nessa unidade de propósito e conquistas, você finalmente sentirá que está de fato em meu espírito. Então, perdão, deixa eu ver. Nessa unidade de propósito e conquistas, você finalmente sentirá que está de fato em meu espírito e que o meu espírito está sendo derramado sobre você. Deste modo, nós experimentaremos a unidade daquele do qual ambos extraímos a nossa individualidade. Meus pensamentos se tornarão os seus pensamentos, não contaminados pela sua consciência egóica anterior. Tenho, tenho descrito o processo, o caminho ao longo do qual você viajará para alcançar os seus mais sublimes e perfeitos desejos do coração. Ainda que essa carta possa ser difícil de aceitar no princípio, que requeira tempo e esforço para ser plenamente compreendida, digo que ela é um elo forte entre a sua consciência e a minha. Em meu estado transcendente, posso fazer mais por você quando você me chama do que eu poderia fazer se voltasse à Terra em um corpo físico, em que você pudesse ver-me com meus seus olhos e ouvir-me com seus ouvidos, mas no qual a sua compreensão de verdade do ser seria talvez limitada. Por meio deste modo de contato com a sua consciência, você pode receber-me diretamente em sua mente e coração, quando as pré-condições para tal contato tenham sido atendidas. Pois digo verdadeiramente que, quanto mais tempo e meditação você dedicar a estas cartas, maiores possibilidades você terá de receber em mim diretamente a mais alta inspiração e instrução. A cada leitura dessas cartas, as suas próprias frequências de consciência se elevarão mais e mais em sua direção, as minhas frequências de consciência espiritual.
E no final seremos capazes de alcançar um verdadeiro lugar de encontro de consciências. Então, a sua vida frutificará em abundância. Para explicar, só um minutinho aqui. Para explicar por que isso é assim, devo dizer que a minha consciência desce através de muitos planos diferentes de frequências vibratórias para atender às necessidades daqueles que buscam ajuda e inspiração. Os muitos diferentes planos de consciência pelos quais atravessa a minha consciência são todos distintos uns dos outros. Cada nível de frequência de consciência cria e se manifesta como diferentes condições de existência, uma vez que as mais altas e as mais baixas frequências vibratórias são produzidas por padrões ou formas de consciências espirituais, mentais, emocionais mais altas ou mais baixas. Por padrões altos ou baixos, quero dizer aqueles que estão mais próximos ou mais distantes da intenção da consciência divina. Cada um minutinho. Como você sabe, cada frequência de vibração de ondas sonoras produz a sua nota e tom próprio, único e individual. Da mesma maneira, as formas habituais de pensamentos mentais, emocionais produzem as suas próprias frequências vibratórias na consciência e essas, por sua vez, produzem as condições externas nas quais a consciência reside. Quanto mais altas forem as frequências vibratórias de consciência, mais bonita, harmoniosa, alegre e realizada é a vida daquele que reside nessas frequências. Quanto mais baixas forem as frequências, mais dura, amarga, áspera e miserável é a vida daquele que está em ressonância com tais frequências. Sua vida é marcada pelo desastre, privação e brutalidade. Quanto mais alta for a frequência vibratória de consciência, mais espiritualmente amorosos e belos são os pensamentos, a imaginação criativa, os ideais, a beleza da cor e das formas de vida, porque eles estão se aproximando cada vez mais da dimensão da consciência universal, onde as frequências tornam-se tão elevadas que elas se nivelam e entram em um poderoso equilíbrio. O todo poder da consciência universal, a fonte de todo ser, o amor. Para você, as condições externas podem parecer ser aquelas nas quais reside o corpo. Porém, na verdade, é a consciência que mora no interior que experimenta e responde às condições externas. O corpo não é mais do que o veículo que torna visível aos demais a consciência humana e a condição do veículo em si. É uma manifestação do nível da consciência espiritual, mental, emocional que o habita. Portanto, como eu disse antes, como observador da necessidade individual e em resposta aos apelos por ajuda, a minha consciência desce através de vários níveis de consciência existencial para alcançar o suplicante sincero, pois para dar as respostas, primeiro devo receber as necessidades. E como disse há pouco, essas cartas são um elo, um meio para a sua comunicação com a minha consciência, a fim de capacitá-lo a ser espiritualmente atraído e torná-lo-se mais receptivo. E então compreender profundamente e usar todo o conhecimento que desejo compartilhar com você para subir a escada da consciência espiritual até os níveis máximos da consciência crística. Obrigada. A gente vai terminar aqui por hoje. Então,
É um momento que inicia a carta nos mostrando o quão o amor de Cristo nos está envolvendo e buscando nos ajudar sempre, e essa conexão, lendo as cartas, pensando nas mensagens, nos conecta a essa consciência que desceu vários planos, não é assim tão simples, e ele mostra que está mais podendo contribuir melhor para nós, o nosso despertar, estando dessa forma, né, através da carta e desse contato de consciências, do que se ele estivesse aqui em corpo de novo e tentando trazer essa mensagem. Então, mais eficaz é dessa forma, consciência com a consciência. E como ele fala de todo o amor que ele dispõe, de todas as possibilidades que ele dá para a gente crescer, desenvolver, a gente se sente assim muito abençoado com essa oportunidade, com essas informações. E ao longo desse tempo que eu tenho lido as cartas e aqui com vocês, eu vejo que não foge do que a gente tem visto lá fora sobre a questão de se empoderar com o poder divino que somos, de sermos mestres de nós mesmos, muita coisa coerente com essas cartas que foram editadas e publicadas em 2001. Nós já estamos 24 anos depois, e hoje a sociedade tem muito mais falado disso, né? Do quanto nós somos co-criadores, como somos divinos, e algumas coisas relacionadas ao nosso ego. Então, nós estamos numa fase que essas cartas já foram mais estudadas, muita gente usando esses conhecimentos, e agora a gente nos capacitando para nos fortalecer. Então, aqui a gente continua, semana que vem, Jesus nos mostrando essa força antes dele entrar em alguns assuntos que são novos para essa carta, né? Então, iniciamos tranquilos, é uma carta que nos dá uma força interior, né? Nos mostrando como somos amados. E a semana que vem a gente continua, uma leitura gostosa e também de muito aprendizado. Então, até a próxima leitura.